Recentemente, eu fiz um post na comunidade perguntando para vocês quem dos primeiros 4 vilões principais de Drama Total jogou melhor na temporada que recebeu grande destaque. E na enquete, tínhamos a Heather em Ilha dos Desafios, a Courtney em Luzes da Maçã, o Alejandro em Turnê Mundial e o Scott em A Vingança da Ilha. E para minha surpresa, com a maioria esmagadora dos votos, Alejandro foi o mais votado com cerca de 66% dos votos. E na grande parte dos comentários, muitas pessoas defenderam o personagem dizendo que ele foi o maior estrategista de sua temporada e que jogou como ninguém, sendo muito elogiado e até que com razão. Mas se eu te falar que na verdade o Alejandro também precisou de uma ajudinha do roteiro para que ele pudesse se sair bem na competição e que tomou muitas decisões burras que prejudicaram o seu próprio jogo e que poderiam ter causado a sua eliminação. Eu e muitas pessoas já falamos como o jogo de Heather precisou de uma proteção do roteiro, ou como a Courtney causou a sua própria derrota muitas vezes, e até que o jogo do Scott era limitado. Mas e o Alejandro? Ele também tem suas falhas e que muitos deixaram passar sem perceber. Bem, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. O Latino Caliente. Alejandro entrou na terceira temporada de Drama Total, Drama Total Turnê Mundial, sendo colocado como uma adição ao elenco que já se encontrava um pouco repetitivo. Diferente dos grandes vilões que tínhamos como exemplo até aquela temporada, Alejandro, em vez de ser uma clara ameaça visivelmente cruel e manipulador, ele era caloroso e amigável, servindo como um porto seguro para vários competidores. Isso porque, antes de tudo, ele era um grande fã de Drama Total que viu cada temporada e percebeu aonde os vilões e os competidores ambiciosos erraram em suas trajetórias, pegando isso de aprendizado e aplicando em seu jogo. No início, quando ele entra, ele usa seu charme tanto para paquerar e fazer as garotas de bobas, tanto para fazer com que os garotos enxerguem nele um competidor forte e necessário, o tipo de jogador em que eles podem confiar. E assim, sem que ninguém suspeitasse, ele foi eliminando jogador por jogador, observando as personalidades de cada um e usando disso contra cada um deles. As garotas que se apaixonaram, ele as eliminou sem pena alguma. E os caras que confiavam nele, quando deixavam de serem úteis, ele simplesmente mandava para fora do jogo. E os personagens que eram mais inteligentes, como o Duncan e a Heather, tinham seus planos muitas vezes frustrados pelo Alejandro. E assim, ele foi se esgueirando até a final. E quando perceberam, já estava forte demais para ser derrotado, vencendo a competição e se tornando o maior vilão de Drama Total, com o seu jogo impecável e sem falhas. Não, pera. A história não é bem assim. De fato, se você observar por cima, é desta forma que você vai enxergar. Mas agora vamos observar um pouco mais de perto. E para isso, precisamos voltar para o começo mais uma vez. Uma das coisas que mais prejudicou o Alejandro está na atitude adotada por ele desde o começo. A sua estratégia de fazer com que todos gostassem dele funcionou muito bem, mas o que ele escolhe fazer com isso mais atrapalha do que ajuda. Vejamos. Na posição em que ele se encontrava, ele não precisava eliminar quase ninguém ele mesmo. Ele era adorado e ninguém tinha ele como alvo. Mas ainda assim, ele se arriscava eliminando os competidores de muitas formas diferentes. E além disso, ele tinha a péssima estratégia de ceifar os seus próprios aliados, dificultando a sua ida até a final. Por exemplo, no episódio Arquivo Ex, aquele lá da Área 52, em que o Alejandro elimina o Tyler, até aquela parte do jogo, a equipe ainda estava muito unida, com todos acreditando no Alejandro, menos o Duncan. O Owen, ele estava meio desconfiado graças à eliminação do Noah no episódio passado. Mas até aí, estava tudo bem. Até que no final do episódio, o Alejandro comete a burrada de eliminar o Tyler, fazendo uma espécie de aliança com o Duncan, coisa que não ajuda ele em nada. Porque, ao eliminar o Tyler, além de se deixar exposto ao jogo como um estrategista se aliando ao Duncan, ele abriu uma grande brecha para que o Owen desconfiasse ainda mais dele. Porque o Owen, mesmo chateado com a saída do Noah, ainda acreditava que o Alejandro era uma pessoa legal por causa da amizade com o Tyler. Mas quando o Alejandro eliminou ele mesmo assim,
o Owen começou a abrir seus olhos. Tanto que nos episódios seguintes, o Alejandro fica morrendo de medo de perder o desafio e ser votado pelo Owen e pelo Duncan. Ao apunhalar o Tyler, ele colocou um alvo imenso nele mesmo, se cercando de inimigos. Porque eu realmente não entendi essa estratégia. Tipo, ele fez uma aliança com alguém que não vota com ele e que quer ele fora e eliminou um amigo, tipo... Pensa, Alejandro, pensa. E você pode até dizer que era porque o Tyler estava machucado. Mas não. A narrativa do episódio deixa explícito que ele votou no Tyler porque ele tinha prometido ao Duncan que não votaria nele. Coisa que não faz sentido. Porque Alejandro e promessa na mesma frase, isso não tá batendo. E a situação fica pior na fusão, em que ele, mesmo sabendo que o jogo fica cada vez mais difícil e as votações ficam mais perigosas, ele ainda escolhe eliminar as poucas pessoas que confiam nele. Primeiro, o Owen, que mesmo que soubesse que o Alejandro era mau caráter, ainda era muito manipulável. Então, com certeza, não era uma ameaça ao jogo dele. E mesmo assim, o Alejandro decide eliminá-lo e usa a desculpa dele ser popular demais. Então, se esse foi o raciocínio usado por ele, por que ele não votou no Cold então, gente? Não colocou ele como foco? Já que o Cold não era nada próximo dele, e ele também era popular demais. E se você duvida disso, basta assistir os últimos episódios dessa temporada, em que todo mundo estava torcendo pelo Cold. Então isso não faz sentido. Ele preferiu eliminar um amigo do que alguém que é claramente uma ameaça para ele. E no episódio seguinte, como se não bastasse, ele solta a mão da Courtney, fazendo ela perder o desafio e também deixando com que a votação empatasse entre ela e a Blaney. Uma coisa que causou a eliminação das duas. Coisa que é boa por um lado, mas para o outro era horrível para o jogo dele. A Courtney, naquela parte da temporada, se encontrava completamente apaixonada pelo Alejandro e o ajudou muito nos desafios. Mas mesmo assim, ele não fez nada para impedir que ela fosse eliminada, ceifando mais uma aliada dele e se colocando em uma situação muito delicada, chegando nos 5 finalistas em completa desvantagem, com 3 pessoas que não gostam dele e sabem de seu jogo sujo, e ainda tinha um bônus de uma pessoa que não tinha nenhuma proximidade com ele, se cercando de inimigos e sem nenhuma aliança, uma situação que ele poderia ter impedido, mas não. O Alejandro escolheu o caminho mais difícil. Algo parecido com a Heather em Ilha dos Desafios, que eliminou suas únicas aliadas mesmo sabendo que os votos delas eram muito importantes. Outro ponto que muitos esquecem de levar em conta em turnê mundial é como boa parte dos personagens e o roteiro começam a agir a favor do Alejandro por pura conveniência. Por exemplo, as garotas, a Bridget, Courtney, Leshana, Lindsay, todas elas se deixam cair nos encantos do Alejandro da forma mais besta possível, sendo que já estamos na 3ª temporada de Drama Total, supostamente a temporada em que os jogadores deveriam estar mais experientes, sabendo lidar com esse tipo de situação. Até pouco tempo atrás tínhamos o Justin no elenco, então não era uma novidade, mas mesmo assim, parece que todas elas tiveram algum tipo de amnésia. Outro fator importante para a permanência dele no jogo é como os únicos personagens que sabiam de sua verdadeira face não faziam nada sobre isso. O Noah, por exemplo, em um dos episódios de turnê mundial, ele até comenta com o Owen que o Alejandro era um hater macho, dizendo que ele era um traidor, mas esquece de tentar convencer o Tyler disso também. Resultado, ele é eliminado. Ele teve muito tempo para expor o jogo dele, mas escolheu não fazer isso. Que curioso, não é mesmo? Mesma coisa com a Sierra. A Sierra, nos poucos minutos em que passou sendo da equipe Chris é Muito Gato, já havia sacado o jogo dele, mas como rapidamente foi para a equipe Amazônia, talvez não tenha tido tempo para investigar mais a fundo. Porém, na fusão, ela sabia muito bem quem ele era, e mesmo assim, diversas vezes escolhia acreditar nele e era manipulada toda hora, mesmo que em suas falas, ela aparentava saber o tipo de jogo dele. E assim, sempre que ele estava encurralado, o roteiro mexia esses pauzinhos e deixava ele se safar. Heather e Duncan são casos à parte que até deu para entender. O Duncan jogou ao seu lado porque precisava de aliados e tentava eliminá-lo de formas sutis, enquanto a Heather, coitada, ela até tentou, mas não deu muito certo. Então faz sentido essa posição tão pacífica deles dois. Mas no caso do Noah e da Sierra, eu não entendo de verdade o que aconteceu. E calma que tem mais. O roteiro, não contente com isso tudo, a partir dos 5 finalistas, as coisas ficam bem mais evidentemente manipuladas a favor do Alejandro, começando pelo episódio da África e das escolhas terríveis tomadas por Heather e Duncan naquela parte do jogo, em que o Alejandro consegue convencer o Duncan a confiar nele
e a Heather a fazer uma aliança com ele, o deixando salvo de ambos os lados. Mas o que me deixa mais encucado nessas alianças é que elas surgem do nada, e as motivações que o Alejandro usa não fazem sentido. No episódio passado, o Duncan estava doido para eliminá-lo, mas não tinha votos para isso. E a Heather, ela estava numa posição muito boa no jogo e não precisava de forma alguma do Alejandro, mas ainda assim escolheu protegê-lo e se aliar a ele. Vejamos, se ela se aliasse ao Duncan nesse episódio e o ajudasse a ganhar a imunidade, o Alejandro teria sido eliminado, já que a Sierra simpatizava com a Heather e o Cold também. E nos episódios seguintes, a Heather ainda estaria segura, pois o Duncan não se dava bem com o Cold e nem com a Sierra, então ele ia levar os 3 votos, então ele ia sair. E se ele ganhasse a imunidade de novo, a Sierra seria eliminada, porque ela era uma maluca. Então, a Heather se aliar ao Alejandro naquela parte do jogo foi uma escolha burra que ela não tomaria normalmente, mas que o roteiro forçou a acontecer para salvá-lo. E nos 4 finalistas, as coisas pioram com as escolhas duvidosas de Alejandro e aquela jogada de tentar virar a Sierra contra a Heather. No episódio 23, se eu não me engano, que se chama Rapa Furada, o Alejandro faz uma montagem de Heather com o Cold para deixar a Sierra furiosa. O problema dessa jogada é que ela uniu todos eles mais ainda, porque foi uma bola de neve. Primeiro, quando a Sierra fica chateada por causa da foto, ela fica inspirada e acaba ganhando uma vantagem, e em seguida ela vence a imunidade. E o Cold, que era o único que confiava no Alejandro, descobre que ele mentiu e percebe que gosta da Sierra. E assim, os dois se juntam, se aliam a Heather e votam na saída do Alejandro. A estratégia dele não deu certo e colocou a pessoa que ele mais tinha próximo de ser um aliado contra ele, sendo que ele poderia só não fazer nada, focar em vencer o desafio e depois juntar votos na Sierra, já que a Heather toparia e o Cold já queria ela eliminada há muito tempo. Ele mesmo se colocou nessa situação difícil, e que se não fosse a Sierra explodindo o avião, ele teria sido eliminado. No geral, o Alejandro foi um dos melhores estrategistas de Drama Total e merece o reconhecimento por suas manipulações e jogadas. Porém, como vimos anteriormente, o jogo dele não foi nada perfeito. Teve erro sim, ele fez uns cálculos equivocados, ele teve um robozinho pra ele sim, o roteiro manipulou, e eu acho que ele muitas das vezes era o próprio inimigo dele. Como é que isso é possível? Eu não sei. Porque ele criou situações que poderiam ter sido evitadas se ele simplesmente jogasse de forma mais eficiente, mas ele sempre optou por um caminho difícil. O que eu quero dizer é que ele tem muitos problemas, e que o roteiro ajudou bastante ele. E eu acho que isso é uma coisa que não podemos ignorar, mesmo que ele cause todo esse drama total. E por fim, chegamos ao final do vídeo, e agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham do jogo do Alejandro? Vocês concordam comigo ou vocês têm outro ponto de vista? Bem, deixem aí nos comentários, eu quero saber a opinião de todos vocês. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!